Antes eu quero falar que o fígado, ele, sabe que ele exerce mais de 500 funções vitais no nosso organismo? As principais, né? Claro que não dá para citar 500, mas quais são as principais? A imunidade contra infecções, juntamente com o intestino. Por quê? Porque no protocolo nós cuidamos do intestino, do fígado e da desparasitação. Então, a imunidade, 80%, é feita no intestino, por isso que é tão importante limpar o intestino. E também o fígado contribui, porque o fígado e o intestino estão ligados, né? Como todo o corpo, né? O nosso corpo é uma engrenagem. Outra função do intestino, produção do colesterol. Ai, mas colesterol não é ruim? É lógico. O quê? Não, não, não e não. Colesterol é vital para a nossa vida. Nós precisamos de colesterol. Então, ele é o responsável pela produção do colesterol, porque o colesterol faz várias funções, né? Como a fabricação de hormônios, a bainha de mielina, os sais biliares, precisa de colesterol, totalmente colesterol lá, né? E também proteínas. Ele também faz a detoxificação. Claro que tem as 3 fases da detoxificação do fígado. A primeira fase, que elimina os tóxicos, que é através do citocromo P450. A segunda fase, que são 5 etapas. Inclusive, a meditação faz parte de uma das etapas. Eu sempre falo, quem me acompanha aqui sabe da importância da metilação. Porque quem não metila direito, o que vai acontecer? Vai aumentar a homocisteína. A homocisteína alta, se ela não converte em metionina ou cisteína, ela está alta, então isso é predizente de doenças neurodegenerativas, câncer, AVC, que também pode vir do diabetes, e infarto. E problemas até de pele e celulite, hein? Vocês que estão com celulite não estão metilando. Então, tem outras etapas lá no fígado, como sulforonidação, glucoronidação, acetilação, tudo isso. Então, essas etapas são primordiais no fígado. Mas ele faz também a detoxificação da bile. O fígado produz a bile. Quem produz a bile? É a vesícula? Não, é o fígado. Então, o fígado produz a bile e o reservatório da bile, que é a vesícula. E através da bile que nós fazemos a emulsificação da gordura. O que é emulsificação? Sabe aquele detergente, quando você come aquela costela maravilhosa, aquela panceta maravilhosa? Ontem eu comi costela, por sinal. Que delícia. Então, quem come, o prato não fica engordurado? Não fica aquela gordura? Você vai lavar só com água? Não, né? Porque senão vão te xingar, né? Você não lavou o prato direito. Você vai no restaurante e vem aquela gordura no prato? Tem restaurante que vem, né? Por isso que vocês pegam tanto parasita. Mas não deveria. Por quê? Porque se usa um detergente. E a nossa bile é o nosso detergente. É para emulsificar as gorduras. E quem passa mal quando come gordura é porque não está produzindo bile. Ou quem já tirou a vesícula, porque não tem mais o reservatório da bile. E é através da bile que a gente também elimina uma parte do colesterol. Porque a bile, para formar os sais biliares, precisa de colesterol. Então, a gente produz, em média, 30 gramas de bile por dia, sendo que meio grama é eliminado. E quem come mais fibras, elimina mais. Então, ela também é um órgão que ajuda a não acumular muito colesterol. E o fígado é um órgão denso. E a vesícula é um órgão oco, né? O fígado a massa do fígado, vamos dizer assim, ela é densa, né? E a vesícula ela é oca, ela tem a bile lá dentro, mas ela é uma bolsinha. E sabe que eu sempre falo aqui da medicina chinesa, que tem tudo a ver com equilíbrios, com emoções, mental, emocional, espiritual. Então, na medicina chinesa, tem que ter esse equilíbrio entre o vazio e o denso. Por isso que eles formam um apêndice, né? Vamos dizer assim, a vesícula é um apêndice do fígado perfeito. O fígado é denso e a vesícula é oca. E quando a gente perde a vesícula, o fígado começa a adoecer e vice-versa. Né? Você vê que é muito mais fácil, né? Mais comum a pessoa perder a vesícula do que o fígado, né? Porque quem perde o fígado aí provavelmente não vai viver, né? Mas esse equilíbrio que nos fazem ter saúde e os desequilíbrios que nos fazem ter doença.
Então, quando você perde um órgão, você está perdendo o equilíbrio, a homeostase do corpo. É igual quando perde um dente. Ah, perdeu o dente, então vai fazer falta na boca, não vou conseguir mastigar direito. Isso é o que a odontologia convencional fala, mas você perde o equilíbrio do órgão correspondente. Por exemplo, se você perde o canino, a presa, né, que falam, ela tem tudo a ver com fígado, vesícula biliar, ductos biliares, olho, joelho. Então, todos esses que passam no meridiano do canino vão ser afetados, porque perdeu o equilíbrio. Ou por alguma campo interferente, que pode ser uma cárie, um canal, um apinhamento, ou pela perda do próprio dente. Então, esse equilíbrio entre o oco e o vazio relacionado ao fígado e à vesícula biliar, quem já perdeu a vesícula biliar, já perdeu o equilíbrio, né? E começa a adoecer o fígado, por exemplo. Por isso que é tão importante se limpar o fígado. E por isso que é tão importante conservar os órgãos. Ninguém precisa perder a vesícula por causa de pedra, eu sempre falo isso. Se não tiver a bile para emulsificar as gorduras, a mucosa do intestino fica careca e irritada. Então, você está inflamando o fígado ou o intestino por causa que você perdeu, por exemplo, a vesícula, o seu fígado está inflamado, e o intestino, por que fica careca? Porque nas ondulações, nas alças do fígado, tem uns pelinhos lá, que se chamam as viscosidades do fígado, né? Do intestino, desculpa. Então, esses pelinhos que fazem a absorção dos nutrientes, as vilosidades, né? Viscosidade é porque ele tem muco também protetor. Então, as vilosidades, que são esses pelinhos, fazem a absorção. Quando tem uma inflamação lá no intestino, que pode ser proveniente do fígado, essas vilosidades, elas caem tudo, é igual o cabelo caindo, fica careca, se chama síndrome do intestino careca, né? E quando tira a vesícula, acaba tendo também desnutrição, porque começa a ter problemas aí de absorção e de emulsificação das gorduras. E outra função no fígado é a regulação da coagulação sanguínea. Lá que ele produz a vitamina K, a K mesmo, a K1, porque ele que coagula, né? Uma vitamina coagulante. Tem a K2 também, a K2 é produzida no intestino. Ele faz a depuração de drogas, medicamentos, álcool, frutose, por isso que não pode comer muita frutose, né? Tomar suco de fruta, metais, é tudo ele lá que faz a detoxificação. Tudo que a gente produz, tudo que a gente ingere, tem que passar pelo fígado. Porque o fígado que faz virar tudo água, para ser excretado pelo suor, pelas fezes, pela urina. Então, tudo que é gorduroso não vai conseguir ser excretado. Inclusive as vitaminas lipossolúveis, a A, D, a K, a D, a K e a E, tem que ser hidrolizadas, virar água para ser excretada. Então, dependendo de suas escolhas, né, dos seus hábitos de vida, você pode ter uma esteatose hepática, que pode virar uma cirrose, que pode virar um câncer de fígado. E o que é a colicistectomia? É o que muita gente aí acabou fazendo. É um procedimento que retira a vesícula, né? E é considerado comum, mas não é normal, não seria normal você ficar perdendo órgãos. Porque as pedras se formam na vesícula, ductos e fígado, por isso que é importante limpar, como eu falei. Mas, afinal de contas, como que elas se formam? E por que elas se formam? Então, a bile é formada, né? Quem produz a bile, como eu falei, é o fígado. E o depósito da bile é a vesícula. A bile, ela funciona como detergente. Ela emulsifica as gorduras que nós ingerimos. Então, quando a gente começa, né? Quando a gente come gordura e também proteína, não é só gordura, mas um pouco de proteína também, a bile é liberada lá no intestino delgado, que é a primeira parte, né, do intestino delgado, é o duodeno, então é liberada lá no duodeno, para que sejam digeridas essas gorduras de forma rápida. Em um determinado momento, a bile começa a ficar assim, tipo manteiga rançosa, ela começa a ficar assim mais grossa, rançosa, e forma os cálculos. E essas pedras, muitas vezes, não são detectadas em exames. Por quê?
Você vai lá no médico, tal, faz um exame, check-up e tal, fica tranquilo, não tem pedra não. Mas tem sim. Eu acho que não, eu não conheço ninguém que não tenha pedra. Mas por que no ultrassom não detecta? Porque as pedras podem ter densidades baixas. Umas podem aparecer, outras não, por causa da densidade, né, do cálculo biliar.